pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Entregando a Deus as nossas confissões que teremos em nossas paróquias, a nossa Semana Santa, que o Senhor vá preparando também no nosso coração e na nossa vida, para que a celebremos bem, pedindo a Deus pela nossa família, pelos doentes, pelos encarcerados, por aqueles que recomendaram as nossas orações, pedindo que a palavra de Deus atinja o coração das pessoas e dê a graça da conversão, como também para cada um de nós que estamos aqui. Por isso peçamos o Espírito Santo para que ele toque e transforme o nosso coração. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, por força em vivo fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós teus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes de nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, está aqui mulher que foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saltaram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Primeiro, esse evangelho é considerado como não de João, mas inserido aqui. Ou porque ninguém sabe explicar, ou como que foi também ninguém sabe. Tem uns que falam que é de Lucas. Mas é a palavra de Deus inspirada, está aqui no evangelho. E por isso vai ser proclamado no próximo domingo, tá? A frase famosa que foi usada muitas vezes: quem dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Não isolemos essa frase do contexto, porque senão vai ser um problema muito difícil, tá? Mas vamos lá parte por parte. Então, naquele tempo, então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Então, Monte das Oliveiras, de madrugada, vem ao templo, é o mesmo horário do sacrifício, né? Então, Jesus aí, ele faz o itinerário também do Jesus morto e ressuscitado, né? Que vem do Monte das Oliveiras para morrer. Porque o templo onde ele costuma ensinar. Sentou-se e começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocaram no meio dele. E disseram-lhe, Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Qual que é a intenção desses homens aí? A intenção é colocá-lo à prova. A palavra aí é pirazo, que é colocar em tentação, tá? Provar mesmo, né? Então vamos pegar Marcos 12, versículo 13, é o mesmo processo que vai acontecer nesse outro evangelho. Então, aqui as cenas elas se complementam, né? Marcos 12, versículo 13. A mesma coisa. Enviaram então alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo em alguma palavra. Então, a mesma intenção de pegar Jesus em alguma palavra para condená-lo, né? Vindo eles, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Então, sempre lambe para depois cravar os dentes, né? Pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensina de fato o caminho de Deus. Aí, então agora que alisou, aí vai e coloca a questão. É lícito pagar o imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a sua hipocrisia. Aqui não tem a frase, mas é o mesmo processo, conhecendo a hipocrisia desse povo aqui. Tá? O que tem aqui é uma falsidade muito grande ao apresentar. Então aqui é pior ainda, né? No evangelho que nós estamos vendo, porque estão usando uma mulher para fazer isso aí. Aqui ainda é uma moeda, lá é uma mulher, tá? Mas a intenção sempre é pegar Jesus, é poder ter argumento para condená-lo, tá? Pagamos ou não pagamos? É lícito ou não pagar a César? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse, porque me pondes à prova? É o mesmo processo, só que aqui ele questiona. Trazei-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram e ele disse, de quem é a imagem e a inscrição? Responderam, de César. Então diz Jesus, o que é de César devolver a César, o que é de Deus a Deus. E muitos se admiraram dele. Aqui é a mesma coisa, que é uma palavra bem nossa, né, que chama capciosa, né? Então tem algo por trás que é uma armadilha para pegar Jesus. Lá na moeda, os herodianos estão juntos porque querem uma prova de que Jesus estava indo contra o Estado. Aqui não. Aqui em João não tem problema com o Estado aqui. Aqui o problema é com a lei de Moisés. Porque é um processo da interpretação da lei de Moisés. Certo? Se Jesus falasse, cumpra a lei, aquele que comia com o pecador agora está falando isso? Se ele fala, não, então, ele é contra a lei de Moisés. Então, é uma armadilha aparentemente perfeita. Perfeita. Se é sim, está perdido. Se é não, está mais perdido ainda. Então,
é uma armadilha para pegar Jesus. E o teatro está armado de uma tal maneira que aí é uma coisa grave, porque tem uma vida humana em perigo, que de morrer. De morrer. Deu para entender? Então a coisa aqui é grave. Esses herodianos é por Herodes? É. Os partidários dele, né? Outra característica está no versículo 2, voltando lá para João. Sentando-se começou a ensiná-los. Então Jesus está no templo sentando-se. O que é um mestre sentado? Então lembra lá da cadeira de Moisés. Então sentando-se começou a ensiná-los. Então Jesus aqui se apresenta como o novo Moisés, tá? Então ele é o novo Moisés que vem ensinar a lei, tá? E então por isso esse processo todo. Então aí eles trazem a mulher surpreendida em adultério. Então não fiquemos também teologicamente falando só no caso da questão jurídica em si. Porque seria muito pobre isso. Vamos imaginar o seguinte, aqui nós temos do Evangelho algumas... Já pensaram em 3 anos de vida pública, quantos tipos desse tipo de questão, quantas vezes esse tipo de questão não foi levada para Jesus? Muitas, né? Então, os apóstolos, os evangelistas escolheram algumas. Mas não é também só a questão. Porque, para falar a verdade, para nós, a gente sabe muito bem que uma mulher adúltera, ninguém vai fazer nada com ela, né? Então, no ambiente cristão, isso é patente, né? Mas aqui tem uma questão teológica de fundo que é muito maior. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Não tem nome. Também não. Ela representa quem? Não, essa mulher, ela representa o próprio Israel. Lembra que nós falamos aqui várias vezes das 4 mulheres, né? Então é a virgem, que é a fiel, que já se torna a esposa fiel, a adúltera, a prostituta e a viúva. Então, essas 4 mulheres, elas se tornam exemplo dos povos. E o que é uma mulher adúltera? Uma mulher adúltera representa esse povo, e para falar a verdade, os que estão acusando ela são mais adúlteros do que ela. Essa mulher adúltera representa o povo de Israel, que é adúltero com quem? Com o próprio Deus. Porque trai o próprio Deus com outros deuses, com a própria idolatria. Então ela representa o próprio povo. Ela representa o próprio povo. Tá? Então, que e se torna aí um verdadeiro traidor nisso tudo. Né? Então aí no caso Madalena seria no caso a origem dela, de Migdala, não. Não, então, aí, por anos foi atribuído que aqui seria Madalena, mas não é ela. A gente não sabe quem ela é. Tá? Quem ia criar uma falta de ideia danada, porque aí Migdala já não pertencia mais a Israel. Então, aí para que vai apedrejar uma mulher que é de fora? Que nem judia ela é. Então é uma coisa que eu nem pensava, mas não tem lógica. É que aqui cruzou as histórias, né? Cruzou as histórias. Eu li um livro dela uma vez, achei muito interessante, né? O amor, o contato dela com Jesus, o amor que ela teve com relação a Jesus, né? Porque ali quando Jesus ficava naquele circo, que eles iam comer, que eles sentavam para comer, aquele pessoal que servia por lá de fora, ela fazia de tudo para ser um daqueles serventes. Porque eles ficavam naquela roda, não podia sair dali, né? Então, o servente tinha contato com quem estava lá dentro. O que a gente sabe de Madalena? Que ela tinha 7 demônios.
tá? Quanto ao resto, a gente entrega para Deus, sabe? E aí não tem como saber. A lei decreta a pena de morte para o adultério, mas uma outra questão também a gente tem que pensar. Aonde está o homem? Porque aqui foi surpreendida em adultério. O que é surpreendida? Ela foi pega em flagrante adultério. Tradução, ela estava na cama com alguém. Cadê o homem? Tá? Vamos lá pegar Levítico 20:10. Olha que bonito isso aqui, ó. Essa é a lei. Essa é a lei que eles queriam. Essa é a lei que eles queriam falar para Jesus cumprir. É isso que eles estão falando. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Moisés mandou. Aonde que ele mandou? Está aqui. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a cúmplice. Aí, então, aonde está o homem? Ele pulou da janela e não fora, foi para. Mas pegou os dois juntos? Tradução. É um deles? Eles não estavam interessados em resolver o problema. Eles não estavam interessados em aplicar a lei. Qual é o interesse deles? Não é apedrejar a mulher. Eles queriam pegar Jesus. Esse é o interesse deles. Eles queriam pegar Jesus. A mulher é subterfúgio. Tá? Por isso que o homem não está aqui. Ele deveria estar junto. Mas levar um homem para uma situação para pegar Jesus? Que homem que aceitaria isso? Mas padre, mas e agora? Não é verdade? Agora a mulher é fácil manipular, né? É parte fraca, né? Tá? Então, essa mulher, ela não era a mesma irmã de Lázaro, irmã de... Não. Nem a de Lucas 7 é a mesma que ela, são mulheres diferentes, a gente não sabe nem quem é, e pronto. Tá? Isso daí hoje é claro. Nesse caso, se ela fosse parente, aí é complicado, vai ter sessão da oração de Lázaro. Não, mas não tem prova de que seja, não tem. Isso daí é mais a piedade que uniu uma coisa com a outra. Não, e a coisa é confundir cada vez mais, né? Já tem confusão demais. Deuteronômio 22... Versículo 21. Vem pegar no 20, né? Contudo, se a denúncia for verdadeira, se não acharem provas da virgindade da jovem, levarão a jovem até a porta da casa do seu pai, e os homens da cidade apedrejarão até que morra, pois ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a casa do seu pai. Desse modo extirpará um mal do seu meio. Isso daqui é uma mulher, uma jovem, que foi pega aqui virgem e foi violada, né? Tá? Que ela deveria ter gritado, aquela coisa toda. Então aqui poderia aplicar essa lei. Só que como está a palavra adultério, é muito melhor a primeira do que essa daqui. Tá? Vamos pegar Ezequiel 16. Aqui é aquilo que eu falei daquela
daquela visão teológica de que seria Israel, tá? Se a gente pegar, é que é enorme o capítulo, né? Porque ele vai falar exatamente nessa linha, tá? Na Bíblia de Jerusalém, a história simbólica de Jerusalém, né? No versículo 2, 3, vamos lá. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Jerusalém, Israel, é tudo aí representando o povo. Por tua origem, por teu nascimento, tu procedestes da terra de Canaã, teu pai era morreu, tua mãe Eteia. Por ocasião do teu nascimento, ao vires ao mundo, não cortaram o teu cordão. Então vai falando de Jerusalém como se fosse uma mulher. Como se fosse uma mulher. Tá? Vamos pegar lá no versículo... No versículo 15 deixa bem explícito, Padre, essa questão. Puseste a confiança na tua beleza e segura de tua fama, te prostituístes, prodigalizando a tua prostituição a todos que apareciam, né? Então se vendia para todo mundo, né? E aí, mas vamos pegar o versículo 38 a 40. Impor-te-ei o castigo das adúlteras, aqui que é mais, porque lá é prostituta, né? Aqui ela se torna adúltera. E das que derramaram sangue, entregar-te-ei ao furor e ao ciúme, entregar-te-ei às suas mãos, e eles deixarão por terra a tua colina, arrasarão os teus lugares altos, despir-te-ão teus vestidos, tomarão dos teus adornos e te deixarão totalmente nua. Tá? Então, excitarão contra ti a assembleia e te apedrejarão e te transpassarão a espada. Então fica claro como que era um apedrejamento aqui, certo? Ela vai em praça pública, despia a mulher, apedrejava para sentir bastante dor e depois com a espada acabava de matar. Tá? Só que quem o autor está falando aqui? Não está falando da mulher, está falando de Jerusalém. Quem é os homens que ela se prostitui? São os povos vizinhos e as suas idolatrias. Certo? Então, aqui representa esses que são de fora. Por isso também que não tem homem aqui. Tá? Porque os homens seriam representantes daqueles que Israel se prostitui. Tá? Então, além da questão prática de não colocar Jesus com um homem ali, porque nenhum homem aceitaria isso, então tem uma questão prática, mas também tem uma questão teológica. A mulher no meio é porque ela está sendo julgada. Tá? E quem está sendo julgado? Quem está sendo julgada é o próprio Israel. O próprio Israel. O próprio povo. E fora que a imagem da mulher naquela época era uma imagem de escravo. Não, sim. Tá? O Antigo Testamento mostra o Senhor como um esposo que perdoa e que reconcilia consigo a mulher infiel. Então vamos pegar lá Oséias 2. Oséias é obrigado a casar com uma prostituta. Não sei se vocês lembram da história. Tá? Ele é obrigado a casar com uma prostituta. E essa imagem dele casando com a prostituta é aplicada para o povo. Tá? Então vamos lá. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No mesmo lugar onde ele dizia, não sois meu povo, se lhes dirá, filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se reunirão, constituirão para si um único chefe e levantarão da terra, porque será grande o dia de Israel. Dizia aos vossos irmãos, meu povo e às vossas irmãs amadas, processai a vossa mãe. Quer dizer, quem é a mãe aqui? É o próprio
Israel, processai, porque ela não é minha esposa e eu não sou seu esposo. Que ela afaste do seu rosto as suas prostituições e de entre os teus seios os seus adúlteros. Senão eu te despirei completamente e deixarei como no dia do teu nascimento. Torná-la-ei semelhante a um deserto. Transformá-la-ei numa terra seca. Fá-la-ei morrer de sede. Não amarei os seus filhos, porque são filhos de prostituição. Sim, sua mãe se prostituiu. Prostituição é idolatria. Tá? Cobriu-se de vergonha aquela que concebeu, que dizia: quero correr atrás de meus amantes, daqueles que me dão o meu pão e a minha água. O que acontece com a idolatria? Você começa a atribuir para o ídolo aquilo que Deus faz. Porque quem dá o pão e a água para Israel é Deus. E o que Israel fala? Que são os ídolos que dão isso para ele. Tá? Quero voltar para o meu primeiro marido, pois eu era outrora mais feliz do que agora. Isso aqui a gente dá para lembrar do filho pródigo, né? Tanto que aqui cita Lucas 15. Mas ela não reconheceu que era eu, quem lhe dava o trigo, o mosto e o óleo, quem lhe multiplicava a prata e o ouro, e que eles usavam para Baal. Ainda pega aquilo que eu dou para usar para sacrifício para o ídolo. Então, para ver a ignorância onde chega. Por isso, retornarei ao meu templo e meu mosto para a sua estação. Tá? Vamos pegar aí mais para frente, senão fica muito comprido. Versículo 18. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que me chamarás meu marido, e não mais de meu Baal, que é ídolo. Afastarei de seus lábios os nomes dos Baal, para que não seja mais lembrado os seus nomes. Farei em favor deles naquele dia um pacto, com animais do campo, com aves do céu e répteis da terra. 21. Eu te desposarei a mim para sempre. Mesmo sendo uma prostituta, Deus fala o quê? Eu vou te desposarei, uma palavra-chave aí, para sempre. Aonde esse desposamento para nós acontece? Na cruz. A eterna aliança, lembra que a aliança é uma categoria ligada a matrimônio, também. Então, a eterna aliança acontece na cruz. Então, esse desposamento de Deus para sempre é na cruz. Tá? Esse texto aqui se dá para usar em duas ideias. Por exemplo, na mulher e na traição do povo de Israel com relação a Deus. A mesma coisa é João. Porque o povo judeu também naquela época, o abandono do homem a Deus e seguindo outros ídolos também era adultério. Sim, é isso aí. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Eu te desposarei a mim na fidelidade e conhecerás o Senhor. Esse conhecerás é o matrimônio perfeito, tá? Naquele dia eu responderei, oráculo do Senhor, eu responderei ao céu e ele responderá à terra. A terra responderá ao trigo e por aí vai, tá? Então, a promessa de Deus perante ao adultério é o quê? Vai voltar o casamento, e esse casamento vai ser para sempre. Que a gente crê que isso se cumpre em Jesus. Tá? Vamos ver outros exemplos, vamos pegar Isaías 1, versículo 26. Isaías 1, versículo 26. Fazei que os teus juízes voltem a ser o que foram no princípio,
e seus conselheiros sejam como eram outrora. Quanto a isso, eu der, este sim te chamará cidade da justiça e cidade fiel. O que a gente lembra de fiel? Fiel é a virgem, fiel é a mulher que verdadeiramente, tá, é do marido. Sião será redimida pelo direito e os seus retornantes pela justiça. Será a destruição dos ímpios e dos pecadores, todos juntos. Os que abandonaram o Senhor perecerão. Tá? Vamos pegar lá no 21, que eu não comecei do começo lá. Como se transformou em uma prostituta cidade fiel. Sião, onde prevalecia o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. A tua prata transformou-se em escória, a tua bebida misturada com água. Os teus príncipes são os rebeldes. E aí vai descrevendo tudo o pecado do povo. Mas então, como se transformou numa prostituta aquela que era a cidade fiel? Mas Deus vai fazer ela voltar a ser fiel novamente. Tá? Novamente. Muito bem. Vamos voltar lá. Tá? Versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. O que dizes tu? O que é essa pergunta? Eles estão colocando Jesus e Moisés como opostos. Moisés disse isso. E tu vai dizer o quê? Tá? Então, como o Senhor interpreta isso aí? E aqui, perguntavam isso para experimentar, colocar Jesus à prova, para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Essa é a intenção da aplicação da lei. Essa é a intenção. Não lhe pedem aplicação da lei. Vocês reparam? Por que eles não falaram para Jesus: o senhor vai tirar uma pedra nela? Porque ele não é juiz. Ele é mestre. O que o mestre faz? O mestre, ele é chamado a interpretar a lei. A interpretar a lei. Tá? A lei mosaica. Porque viram Jesus se aproximar de pecadores e perdoá-los, como a gente viu no domingo da semana passada no Filho Pródigo. Os fariseus não se conformam de Jesus se misturar com os pecadores. Olha, agora tem uma pecadora aí. A lei de Moisés manda apedrejar. O que você vai fazer? O que você vai falar para ela? Tá? A questão é, devemos levá-la ao tribunal ou a executamos a si mesmo? Então essa é a questão. Fala qual é a tua opinião. Aí vem. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram logo saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com uma mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Primeira coisa, os verbos que estão aí. Olha no versículo 6, inclinando-se. No versículo 8, inclinou-se. E ele se ergue só para falar o quê? Quem dentre vós não tiver pecado, atire uma pedra.
E ele volta a inclinar-se. No versículo 10, ele volta a se levantar de novo. O que a gente entende por esses versículos aqui de duas inclinações? Um erguer-se no meio e outro erguer-se. Então, é uma coisa assim. É duas chaves que se encontram, tá? Sendo que a primeira das chaves dos dois inclinar-se tem um erguer no meio que fala: quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. A visão é, desde lá do começo, quando ele vem do Jardim das Oliveiras e entra no templo, a visão é que é o Cristo morto e ressuscitado, tá? Que morre pelos nossos pecados, tá? Por isso a história de inclina, levanta, né? Lembra que o levantar, apesar de ser um verbo aqui, anacupto, que é sair de baixo, tá? Que é se curvar a cabeça aqui, ele não é muito usado, mas a gente dá para fazer essa interpretação, creio que dá. Mas agora agora que a gente viu o geralzão, vamos lá no versículo 6. Mas inclinando-se, começou a escrever, aí a palavra-chave, com o dedo no chão. O dedo é muito importante, porque não é um qualquer dedo. Se a gente crê que Jesus é Deus, então quem está escrevendo? Deus. E Deus está escrevendo com o seu dedo. Então vamos lá. Primeira coisa, Êxodo 31, 18. O que está acontecendo aqui? Tá? O processo da entrega das tábuas da lei pelo próprio Deus. Tá? Quando ele terminou de falar com Moisés, ele é Deus, obviamente, né? No Monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tá? Então, essa tábua, em escritura, não tem coincidência. É óbvio que o autor, ele podia falar muito bem, escreveu no chão, não precisava falar que era com o dedo. Por que ele falou que era com o dedo? Para referenciar isso aqui. O dedo de Deus é o próprio Espírito Santo. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, né? Então o dedo de Deus é o próprio Espírito. Então, aqui está falando do dedo de Deus, obviamente é para se referenciar a Moisés. Certo? As tábuas da lei. O que acontece com essas tábuas? Tá? Vamos pegar aí no 32, 7 e 8. O bezerro de ouro. Tá? Então, no versículo 7. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o adoraram. Lembra que a mulher aqui é uma prostituta também. Uma prostituta não, uma adúltera, idólatra. Tá? E lhe ofereceram sacrifício e disseram: este é teu Deus Israel, que te fez subir do Egito. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que, ó Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo? Olha aqui na primeira fase, Deus fala: esse é o teu povo. O que Moisés fala? Não, esse é o teu povo. Esse povo não é meu, é teu. É teu povo. Tá? Contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e com mão forte, não fui eu que fiz subir. Foi tu que fizeste subir. Para falar a verdade, era isso que Deus queria ouvir de Moisés. Tá? Em Números 12 vai falar que ele é o homem mais humilde do mundo. É por causa dessas coisas aqui. Moisés poderia ter assumido: não, esse é meu povo mesmo, acaba com ele.
Acaba com ele, porque é um povo pecador mesmo. Ninguém presta nesse povo, acaba com tudo. E ele não. Esse é o teu povo, fostes vós que tiraste do Egito, tem misericórdia desse povo. Tá? Porque os egípcios haverão de dizer, eles os fez sair com um engano, para matá-los nas montanhas e exterminá-los sobre a face da terra. Abranda o furor da tua ira, e renuncia ao castigo que pretendias impor sobre esse povo. Versículo 15. Moisés voltou-se, depois desse diálogo com o Senhor, e desceu da montanha com as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas nos 2 lados, estavam escritas em uma e outra superfície. É a mesma coisa do livro do Apocalipse lá, a revelação é total. Tá? As tábuas eram obras de Deus e a escritura era obras de Deus gravadas na tábua. Tá? Então elas eram obras do próprio Deus. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés, há um grito de guerra no acampamento. Respondeu-lhe, não são gritos de vitória, nem gritos de derrotas. O que ouço são cânticos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou nas mãos as tábuas e quebrou no sopé da montanha. As tábuas escritas com o dedo de Deus viraram o que, gente? Pó. Viraram pó. Tá? Porque o povo não entende isso. O povo não entende a escrita com o dedo de Deus. Interessante a resposta que Moisés dá a Deus, né? É que, vamos supor, se vire, toma cuidado, toma conta disso daí, porque isso daí, essa encrenca é tua, não é minha não. Mas é. Por isso que ele é humilde. O humilde reconhece a obra de Deus e não é dele. E olha, é uma resposta também que leva a Deus a agir, porque é de resposta, se é tudo de Deus. Mas é isso que Deus queria ouvir. É isso que Deus queria ouvir. Interessante. Vamos lá, capítulo 34. Deus faz outra, agora vem outras tábuas da lei. Vem as segundas, tá? Aquelas são as primeiras. O Senhor disse a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras. Sobe a mim na montanha e eu escreverei as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que quebraste. Fica preparado de manhã, de madrugada, a subir no Monte Sinai. E lá esperas no cimo da montanha. Vamos ver aqui. Mais para frente. Versículo 28. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Tá? Aqui há uma disputa se é Moisés ou se é o próprio Deus. Tá? Mas aqui se supõe que seria o próprio Moisés. Tá? Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas dos testemunhos, sim, quando desceu da montanha, não sabia ele que seu rosto brilhava. Então, as segundas tábuas, elas foram escritas pelo próprio Moisés. E essas é que permaneceram. Tá? 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3:3. Evidentemente, sois uma carta de Cristo entregue ao nosso ministério,
escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Lembra que o Espírito de Deus é o dedo de Deus, tá? De Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos vossos corações. Aqui há algo verdadeiramente que ele reescreve a lei. Vamos pegar Mateus 5,43. Que tem vários exemplos, mas pegar um, né? Vamos pegar no 33, porque fica mais claro ainda. Ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. 38. Ouvistes o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Está na lei isso aqui, tá? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que está acontecendo? Jesus é o novo Moisés. Por isso que em Mateus são 5 discursos de Jesus para mostrar que é os 5 livros da Torá. Mateus quer mostrar o quê? Que Jesus é o novo Moisés. E em João, esse novo Moisés, ele faz o quê? Ele começa a escrever no chão. Quer dizer o quê? A lei, ela passa. E o que tem que ficar? Tem que ficar a tábua do coração. A lei agora tem que estar aqui, no coração, e não em tábua de pedra. Deu para entender? Ficou claro? Certo? Você vê que pelo itinerário da própria lei, a gente chega nisso daí. Nisso daí. Tá? Padre, tem uma pergunta. Sim. Jesus é o novo Moisés. Aí aqui em Êxodo 34, fala que Moisés foi junto do Senhor 40 dias e 40 noites no deserto. É a mesma coisa da quaresma, de Jesus, que é 40 no deserto também. O referencial é sempre esse. É sempre esse. Tá? Em João 6 vai falar, não foi Moisés, mas foi meu Pai que vos deu o verdadeiro pão do céu. E ele vai falar, eu sou o pão que desceu do céu. Né? Então aí a referência é plena. Né? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Isso daí não invalida lei nenhuma, né, gente? E não resolveu o problema. Qual que é a função dessa frase? Na Tebe vai falar assim, quer Jesus evite a cilada lembrando as exigências legais, quer mais simplesmente queira lembrar os acusadores a sua própria condição de pecadores. Por quê? Quais são as exigências legais? Vamos lá, em Deuteronômio 17, 5, 7. Não, 17, versículo 5 até o 7. Então farás sair para a porta, assim que deveria ser feito. Então farás sair para as portas da cidade o homem e a mulher que cometeu esta má ação. E apedrejarás o homem ou a mulher até que morra. Somente pela deposição de 2 ou 3 testemunhas poder-se-á condenar alguém à morte. Ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. A mão da testemunha será a primeira a fazê-lo morrer, e depois a mão de todo o povo. Desse modo extirparás o mal do teu meio.
Por que não teve um primeiro que pegou a pedra e falou, eu vi e vou agora? Nenhum deles viu. Acho que supõe isso. A ponto dos mais velhos serem os primeiros a sair. Certo? Será que Jesus, nisso aqui, não estava querendo fazer eles voltar à lei da consciência? Não, ele estava também aplicando a própria lei. Cadê a testemunha? Como que está esse processo? O que está acontecendo? Mas principalmente, vamos lá pegar Mateus 7, 1, 2. Mateus 7, 1, 2 vai mostrar qual é a intenção que vocês têm. Tá? Então, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis também julgados. E com a mesma medida com que medirdes, sereis também medidos. Então, vocês agora têm que se colocar no lugar. Vocês vão assumir isso, sim ou não? Essa é a questão. Vocês vão assumir que vocês foram testemunha? Quem vai ser o primeiro que vai lançar a pedra? E esse primeiro tem que ter a consciência, tá, de que não tem pecado e pode se arvorar de juiz dessa mulher agora. Deu para entender? Jesus devolve a questão para eles. Qual a intenção que vocês estão fazendo? Vocês estão no devido processo legal? É para fazer isso mesmo? Qual a intenção com que vocês estão fazendo isso? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Deu para entender o que eu falei ou não? Tá? E por que eles ouvindo o que Jesus falou, e ele volta a escrever. Tradução. A lei. Onde está a lei agora? Tá? Ele ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um. A começar pelos mais velhos. Então, vamos lá, Levítico 19, 32. Levantar-te-ás diante de uma cabeça encanecida, honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então, quem é o ancião? O ancião é aquele que interpreta a lei, é aquele que é o mais velho, é aquele que sabe por experiência o que deve ser feito ou não. Tá? Tem gente que gosta de falar que é eles que têm mais consciência do pecado. Não vejo dessa forma. Eles têm mais consciência do que deve ser feito. E eu acho que a moeda ou a ficha caiu primeiro na cabeça deles, né? O que nós estamos fazendo aqui? Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Lá no livro de... Vamos lá no livro de Daniel 7. Pelo fato também deles falarem, também seria testemunho do acontecimento, do julgamento. Não, mas aí todos foram testemunhas, né? Mas eles têm mais consciência do que é a lei. Eles têm mais consciência daquilo que deve ser feito ou não. Eles têm mais consciência porque eles lidaram muito mais com isso do que os mais jovens, né? 7, 22. Até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo de os santos entrarem na posse do reino.
Vamos pegar o versículo... Não é 22. Vamos pegar o versículo 12. Eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando notei que uma nuvem do céu com o Filho do Homem, ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido na sua presença. A visão que Daniel tem é que o próprio Deus é um ancião, e no 7:22, que esse ancião também ali, ou outro, né? Vê o ancião como uma base, como uma coluna da própria comunidade. O ancião, para os antigos, é aquele que tem mais experiência e ele se torna a voz da razão. Ele se torna a coluna da comunidade. Vamos pegar Gálatas 2:9. São Paulo está falando. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Não, nós pregaríamos aos gentios e eles para a circuncisão. Quer dizer, aquele que está à frente da comunidade, que é o ancião, que é aquele que tem experiência, por isso que o padre, a ordem é a ordem dos presbíteros, é a ordem dos anciãos, é aquele que deve ter experiência o bastante para sustentar a comunidade através das suas decisões. Diante desse carnaval todo e da pergunta de Jesus, os anciãos fazem o quê? Eles largam tudo e vão embora. Em primeiro lugar são eles. Eles se perguntam, o que nós estamos fazendo aqui? E aí todos saem. Todos saem. Deu para entender? Tá? Vamos voltar lá no texto. A começar dos mais velhos, Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Primeira coisa, o que acontece aqui? Ele ficou sozinho com essa mulher. O que significa isso? Oi? Tradução, mas o que isso significa teologicamente? Vamos pensar. O que isso significa? Nada? Ele não tem pecado? Não. Mas, gente, só ele julga. Mais ninguém. A justiça é dele. E como é a justiça dele, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Deus não quer condenar ninguém. Tá? E a lei não foi feita para isso. Deu para entender? Certo? Então, não julgueis para não ser julgados. Não condeneis para não seres condenados. Tá? Por isso que o texto, assim, em termos em geral da Santíssima Trindade, se a gente for parar para ver a imagem de Deus, a imagem do Filho, a imagem do Espírito Santo, cabe ao próprio Jesus, que é o Cordeiro lá do Apocalipse, de condenar todos os erros da humanidade. Sim. Porque ele é carne. Então é ele, mas não o ser humano se arrogar a isso. Gente, aqui nós não estamos falando de uma lei qualquer de multa de trânsito. Nós estamos falando da lei de Deus. Esse que é o problema. Estamos falando da lei de Deus. Para quem assistiu aquele filme Carbono, acho que está bem claro, né? Sim. Que é o processo para chegar verdadeiramente numa coisa. É quando a filha lá da Sônia Braga, ela senta e fala o que para ele? Quer sentar? Você quer sentar para julgar? E aí ele fala não, né? Porque não dá, né? Não dá. Complicado ali também naquele filme, a hora do julgamento. É. Ali
pequei agora. Qual deles você quer que eu... Então, mas é essa cena, né? O que você quer que eu faça? Agora você condena aí, mas... porque na hora que tá falando dos outros, mas fala da tua filha agora. Culpa ela agora. Qual dos dois você quer condenar? E aí eu não quero me colocar no lugar de Deus. Aí ele aprende essa lição, né? Ele aprende essa lição. Mas olha no versículo 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. O que esse Senhor está fazendo aí? Deus. Deus. Tá? Assim é com a mulher e assim é com o povo. O que Deus quer? Que a gente reconheça Ele como Senhor e aquele que perdoa os nossos pecados. Tá? Mas poderia acabar aí, mas continua. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Mas não para aí. Podes ir e de agora em diante não peques mais. O que é esse de agora em diante não peques mais? Primeiro, podes ir, está livre, né? Na medida que o perdão vem a liberdade junto. E nessa liberdade a gente é chamado a quê? Ao arrependimento, não ao remorso. O remorso é você se condenar, se machucar, ou outros se condenarem, e aí você nunca é livre. O arrependimento é isso aqui. Eu não te condeno, mas olha o que você fez. Não volte a fazer a mesma coisa. Tradução. Essa mulher é adúltera mesmo, tá? Não tem mentira aqui não. Ela é adúltera mesmo. Porém, é assim que se trata. Vá e não peques mais. Poderia, ao mesmo tempo, ser uma lição para Israel? Sim. Porque todos podem entender. Não, mas Israel no sentido do povo por inteiro. O que Deus queria e quer de Israel é essa volta. É essa volta. É tanto porque tem desobediência do povo de Israel, os assírios entraram lá e acabaram com tudo. Não, sim. Várias vezes. Depois daqui o que vai acontecer? Vai vir os romanos, né? Eu li uma vez Que lá vai no destruir rádio, tudo. Que os ricos, os poderosos lá estavam morrendo à beira da lixeira e não tinham lugar para encostar a cabeça. Comer os próprios filhos. O que não falta é tragédia. Senhora, Né? foi a destruição. Terrível. Tá? Vamos pegar o Salmo. Depois eu... Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apegarei. Não permitas, Senhor,
seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo perdão dos nossos pecados, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e dê em paz que o Senhor vos acompanhe.